Paulo diz que isso acontece segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Mais uma vez, o apóstolo Paulo apontando para a origem da graça de Deus, da remissão de pecados e da redenção no sangue do amado. Por que é que o amado fez isso? Por que é que ele sangrou na cruz pelo seu povo eleito, pelo seu povo escolhido? E a resposta é, mais uma vez, por conta da graça. Graça a favor não merecido. E Deus, Paulo diz aqui, derramou essa graça sobre nós. Está vendo aí? Que Deus derramou abundantemente sobre nós. Existe uma graça que a gente chama de graça comum, que é derramada sobre a humanidade. É por isso que pessoas que não creem em Deus, pessoas mais perversas, mas elas têm talentos, elas têm criatividade, e às vezes algumas dessas pessoas até fazem atos bons, fazem caridade, ajudam o pobre, o necessitado, ajudam um orfanato e tudo. Isso é a graça comum de Deus, comum porque é dada a todos. Indistintamente, Deus trabalha no coração dos incrédulos, despertando bons desejos, bons pensamentos, boas atitudes, para que o mundo possa continuar funcionando. Senão a gente já teria se devorado uns aos outros. Então, essa é a graça comum. Mas a graça especial ou salvadora de Deus é dada somente aos eleitos e predestinados. É a graça da redenção, a graça da remissão de pecados, a graça de pertencer a Deus. Essa é somente para aqueles que Deus elegeu e predestinou antes da fundação do mundo. Por isso que Paulo diz aqui que essa graça Deus derramou abundantemente sobre nós. Está falando dele e dos seus leitores crentes, portanto dos cristãos. Deus derramou essa graça sobre nós. Não derramou sobre o mundo, mas sobre nós. E ele derramou de maneira abundante. E ele acrescenta em sabedoria. Sabedoria é a sabedoria com que Deus elaborou esse plano, e prudência, que é a maneira pela qual Deus executou esse plano. Sabedoria tem a ver com a concepção do plano e a prudência com a sua execução. Esse Deus sábio e prudente, na fundação do mundo, antes da fundação do mundo, na eternidade, ele elaborou esse plano maravilhoso da salvação, de criar um mundo, criar seres morais, anjos e homens, para que no final ele tivesse um povo santo e irrepreensível, lavado e perdoado completamente no sangue do seu Filho, para o louvor da sua glória. Esse é um plano sábio e prudente, que Deus derramou sobre nós graciosamente na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Queridos, a gente não tem nem como começar a compreender a profundidade desse plano extraordinário de Deus. Podemos, em adoração reverente e humilde, agradecer a Ele, porque essa graça misericordiosa nos alcançou mediante Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, em Cristo nós temos a redenção. Segundo, em Cristo nós temos o desvendamento do mistério da vontade do Pai. Veja que na sequência Paulo diz assim, verso 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Aqui, Paulo está dizendo que em Cristo, Deus não somente nos concedeu a redenção, a remissão de pecados, mediante sua morte na cruz do Calvário, mas em Cristo Deus nos revela o segredo do seu plano, a sua vontade misteriosa, o alvo que ele tinha em mente na eternidade quando ele fez todas essas coisas. O que Paulo diz aqui sobre essa vontade secreta de Deus, ou vontade misteriosa de Deus? Para começar, nós vamos tentar entender aqui no verso 9 o que Paulo quer dizer com o mistério da sua vontade. A vontade aqui, no contexto, é esse plano de Deus, que ele elaborou lá na eternidade, de escolher e predestinar de entre a humanidade perdida um povo para si. E essa vontade, Paulo diz aqui, é segundo o seu beneplácito, ou seja, segundo o seu querer, segundo o bom prazer da sua vontade. Então, essa é a vontade de Deus. Ele quis, lá na eternidade, fazer tudo isso. Ele quis porque quis. Como eu disse, você não vai encontrar um outro motivo na Bíblia maior do que o querer de Deus. Sempre é esse. A gente se debate em vão procurando razões que não estão reveladas na Bíblia. A revelação bíblica nos diz que Deus faz o que faz porque Ele quer. A sua vontade é a razão última, justificação última. É fruto do seu bom prazer.
Esse povo que Deus resolveu criar para o louvor da sua glória, eleger e predestinar e redimir pela remissão de pecados, esse povo seria feito não somente de judeus, porque Deus, nesse plano, incluía uma aliança com a nação de Israel a partir do seu patriarca Abraão e a sua descendência, mas esse povo seria feito também de não-judeus, de crentes de todas as nações do mundo. Paulo vai enfatizar isso na próxima sequência. Quando nós virmos a próxima mensagem, vocês vão ver, por exemplo, que no verso 12 ele diz: nós, que de antemão esperamos em Cristo, se referindo aos judeus, em quem também vós, se referindo aos efésios e aos gentios em geral. Mas parte desse plano misterioso de Deus é que esse povo eleito não seria eleito somente de entre a nação de Israel, mas ele seria eleito de entre todas as nações do mundo. E essa vontade, esse plano secreto de Deus é chamado de mistério porque ele não foi claramente revelado no Antigo Testamento antes da vinda de Jesus. Moisés, os profetas, os salmos, eles falaram acerca da morte redentora do Messias e da sua glória. Por exemplo, o Salmo 16 ou Isaías 53, que falam claramente do sofrimento do Messias e da sua ressurreição. Eles falaram que o Messias seria o salvador das nações do mundo e que os gentios participariam das bênçãos espirituais dos judeus também. Porém, tudo isso foi dito sob a forma de tipos, figuras, sombras, representações, imagens. Não foi dito com tanta clareza. Por isso que Paulo fala o mistério da sua vontade. Essa vontade, esse plano de Deus, estava misteriosamente oculto no Antigo Testamento. Mas agora, com a chegada do amado, com a encarnação dele, com sua morte e a sua ressurreição, Deus desvenda esse plano, graciosamente revela o mistério da sua vontade. Ou seja, que essa encarnação dele, sua morte e ressurreição, foi tudo decretado pelo Pai antes da fundação do mundo e que essas coisas aconteceram na plenitude dos tempos. Verso 10. Nós temos aqui o plano revelado no verso 10. Qual era o plano de Deus? O plano era fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Aqui você tem um resumo do plano de Deus. Aqui você tem um resumo da vontade misteriosa de Deus que estava oculta no Antigo Testamento. Era fazer convergir na pessoa de Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, as coisas celestiais e as coisas terrenas. Ou seja, tudo convergir na pessoa de Cristo Jesus. A plenitude dos tempos é exatamente aquele período em que Cristo nasceu, encarnou, nasceu, viveu entre nós, ministrou, foi traído, rejeitado pelos seus, foi julgado, condenado, crucificado, morto, sepultado, ressuscitou dos mortos. Aquele período, aquela semana, aqueles dias ali em que esses fatos aconteceram, eles são o ápex da história da humanidade, é o centro da história da humanidade, que Paulo chama aqui a plenitude dos tempos. Quando os tempos chegaram na sua plenitude, quando chegou o momento que Deus tinha planejado, esses fatos aconteceram. Ou seja, a morte e a ressurreição de Cristo são o centro da história do mundo. E isso aconteceu há 2000 anos atrás. 2000 anos atrás, quando veio a plenitude dos tempos, Deus fez convergir em Cristo todas as coisas. Ali na cruz, Deus fez essa convergência cósmica. A palavra convergir é uma palavra desse tamanho no grego, que significa, são 3 palavras no grego, que significa literalmente trazer tudo junto debaixo de uma cabeça. Trazer tudo junto debaixo de uma cabeça. É uma palavra só na língua grega, que foi traduzido convergir, fazer convergir nele todas as coisas. Então, a ideia é que Cristo é o cabeça debaixo do qual Deus faz uma reconciliação cósmica.